pastor William, meu novo amigo e irmão em Cristo Jesus, como todos vocês. É uma responsabilidade muito grande como evangelista da Igreja de Cristo trazer e expor o amor de Deus por cada um de nós. É de muita valia que possamos entender o preço pago ali na cruz. É de muita... Deve ser uma responsabilidade de cada um de nós almejar ser transformado aquilo pela qual Ele nos criou para ser. Porque quando Ele fez o que fez para redimir cada um de nós, a intenção era de restaurar cada um, aquilo pela qual Ele criou-nos para ser antes do pecado. Ele veio estabelecer algo, Ele veio restaurar algo, como Ele diz lá em Mateus 18. Nós estávamos completamente afastados de Deus, separados dEle, e Ele não pensou duas vezes. Ele realmente nos ama, pessoal. Ele falou, o Pai nos deu o melhor que Ele tinha para poder mostrar que Ele realmente Ele conhece o valor de cada um de nós. E eu quero iniciar numa escritura que está em Romanos capítulo 3, para que possamos realmente refletir sobre a profundidade do que Jesus fez, da tarefa do nosso Senhor Jesus. A tradução a qual eu uso é King James, o Rei Tiago. Possivelmente vocês devem ter alguma tradução em Almeida ou outro. E vai parecer um pouco diferente, mas o que ele vai dizer é a mesma coisa, só vou mudar algumas palavras da qual tem o mesmo sentido. Eu gosto da King James porque realmente é algo que foi... eu creio que o Senhor usou aquele rei para trazer a Bíblia em inglês para todo mundo, e através dela sido traduzida em inglês, dali vem todas as outras traduções que nós temos hoje em dia. No versículo 21, nós lemos que a justiça de Deus se manifesta sem a lei de Moisés, ele quer dizer aqui, mas com o testemunho dos profetas e da própria lei. E que a justiça de Deus, versículo 22, é pela fé de Jesus Cristo sobre todos os que creem, e para todos, sem exceção de ninguém, porque todos pecaram e estavam privados, destituídos da glória de Deus. Então, o Senhor, Ele nos justifica, como está no versículo 24, pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. A redenção, o significado de redenção, é te tirar de um certo lugar e te trazer para o seu valor original. A quem Deus, versículo 25, Ele veio, versículo 24, Ele diz que nós somos justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo.
a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados. Ou seja, a justiça de Deus é que torna cada um de nós livres do pecado. É a justiça de Deus que, através do sangue de Cristo, do sangue de Jesus Cristo, é que nos limpa completamente. Esse é o trabalho do nosso Salvador. Ele veio para nos tirar do mundo das trevas e nos trazer para o seu reino, nos estabelecer como filhos e filhas, adotando cada um de nós que rendemos nossa vida a Cristo, que cremos no que Ele fez, que cremos que não somos aquilo pela qual nós vivíamos, mas somos aquilo que Ele nos criou para ser lá no início, antes do pecado. Ele veio estabelecer o que Adão não estabeleceu. Então eu quero que possamos andar um pouco mais nas Escrituras para entender esse batismo pela qual nós somos inseridos em Cristo Jesus, que está em Romanos capítulo 6. Aqui eu sou um expositor da palavra e eu amo entender o que o Senhor realmente fez. Ele é tudo que eu tenho. E eu creio que para todos vocês deve ser também tudo que vocês têm. Ele nos chama para sermos amor. Essa é a imagem de Deus. O amor, ele cobre multidões de pecados. Se nós nos tornarmos amor, nós vamos quebrar correntes que o inimigo tem conseguido prender tantos. Através do amor, o Espírito Santo nos dá coragem para perdoar, para olhar para o irmão com esse amor que nos faz, que não condena, que não vê o lado errado da pessoa, mas entende que aquela pessoa ela precisa do Senhor. E quando o irmão te faz algo errado e você está em Cristo Jesus, você se torna esse amor. Essa pessoa precisa de Cristo e Cristo está em você. E é onde a coisa começa a realmente tomar forma. Então ele diz em sua palavra que se nós dizemos estar nele, devemos andar como ele andou. Ele diz também em Efésios capítulo 5 que nós devemos ser seus imitadores como filhos amados. Se amamos a ele, nós obedecemos seus ensinos, a sua palavra. Então todos nós amamos ao Senhor, certo? Então vamos fazer isso valer, porque é exatamente através da fé na verdade da palavra que nós andamos como o Senhor aí fora. Então o Senhor nos pede que possamos caminhar. Eu consigo ver o Senhor dando as últimas instruções para os primeiros discípulos, e ele, no capítulo 28 de Mateus, ele diz que ele dá a ordem àqueles discípulos que ensinem tudo o que ele ensinou.
fossem até o final do mundo, né? Até os confins do mundo, para levar essa verdade, para que todos pudessem ser salvos. Nós sabemos que nem todos vão ser salvos, porque muitos vão preferir viver a sua própria vida. E ele diz que para segui-lo nós precisamos negar o nosso eu para segui-lo. E negar o nosso eu é ser. Eu sempre digo isso. Nós temos aí um trabalho nos Estados Unidos, na qual eu faço nós temos um culto todo sábado para os de rua, os americanos de rua. Nós temos um trabalho também no abrigo, para que eles tenham são 200 e poucas pessoas, incluindo famílias com crianças dentro daquele abrigo. Nós vamos ali e deixamos essa verdade para que as pessoas possam ser livres do sofrimento que eles carregam em si, das lembranças de quem fez e quem não fez mal a eles. E nós temos muito disso acontecendo. Também vou à prisão e, como eu já disse aqui, aonde nós vamos, nós devemos ser essa luz. Isso não é um trabalho só de um evangelista, não é um trabalho de um pastor somente. Nós somos discípulos de Cristo. E o discípulo de Cristo, ele é a imagem do Senhor na terra. Então, Paulo nos traz essa profunda explicação sobre andarmos em Cristo Jesus. Se vocês puderem acompanhar, aqui na carta de Romanos, capítulo 6, ele está falando sobre o pecado. O pecado é a parte onde nós estávamos separados de Deus. E Jesus, ele veio para que pudéssemos ser livres do pecado. Ele tomou sobre si todo o pecado do mundo para que nós pudéssemos ser apresentados ao Pai santo, sem mancha, imaculado na presença dele. Como está em Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Se nós nos mantermos firmes, enraizados em Cristo, nós vamos nos manter limpos, sem mancha, imaculado na presença de Deus. Porque nos tornamos essa nova criatura, da qual ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, que tudo se fez novo. Ou seja, nós passamos a ser uma nova criatura. E o vinho da qual Jesus fala é o vinho onde só pode, esse vinho novo, que é o Espírito Santo, ele só cabe dentro de um odre novo, que é a nova criatura. Não pode haver o vinho novo no odre velho. Ele mesmo menciona que se isso acontecer, o odre vai se romper. Então nós precisamos entender, quando o Senhor nos fala em ilustrações e parábolas, para que possamos andar, reconhecer que somos filhos e filhas, limpos pelo sangue dele. Não estou falando de perfeição, eu estou falando de reconhecer que somos filhos e filhas, que devemos erguer nossa cabeça todo dia, e quando estivermos no nosso trabalho, no supermercado, na escola, andando na rua, nós somos luz do mundo. Nós devemos realmente ver aquelas pessoas lá fora como elas necessitando de voltar para casa, porque muitas estão. E a casa, ele foi preparar, como ele mesmo disse, ele prepararia para que nós pudéssemos estar com ele para sempre. Então, o capítulo 6 de Romanos fala que a graça, ela abunda aonde há o pecado.
Então, se nós vivemos na graça, aonde a gente plantar a semente do Evangelho, a graça vai superabundar, porque aquela pessoa vai entender quem ela é. Esse é o nosso trabalho. Aí ele diz, de forma alguma, ele faz uma pergunta: o que diremos então? Permaneceremos em pecado porque para que a graça possa abundar? No original, na realidade, ele diz: o Senhor diz que não. Essa é a versão original. Aqui nós temos, de forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. O Senhor nos limpou do pecado. Veja bem, como vamos viver no pecado se morremos para ele em Cristo Jesus? É algo a pensar. Aí ele vai e enforça no versículo 3: não sabeis vocês que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, se fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos nessa novidade de vida. Que novidade de vida é essa? É a vida nova. Veja bem, repetindo: se fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, quando batizamos, somos mortos, morremos e nascemos novamente, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, que é quando você é batizado pela glória do Pai, assim também nós possamos ser ressuscitados para esta nova vida. Porque se fomos plantados, versículo 5, juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Vocês estão entendendo o que a gente está sendo ensinado pelo Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E tudo isso aqui foi escrito para eu e você, para que pudesse nos guiar dia a dia, para que nós pudéssemos ser transformados, o que ele está dizendo aqui. Todos os dias, normalmente eu aconselho aquelas pessoas que eu estou discipulando, a todo dia, quando ele lê um capítulo da nova aliança, que ele declare sobre si aquelas verdades, para que ele possa andar naquela verdade. Paulo nos ensina que de uma única maneira que vamos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é através da transformação da nossa mente. Está lá no capítulo 12 de Romanos. E se devemos ter a nossa mente transformada, é transformada pela verdade, não pelo nosso achar. Então, quando nós vestimos essa verdade, nós passamos a realmente andar nela, as pessoas vão ver a diferença na vida de cada um de nós. E nós não vamos medir não vamos desperdiçar, vamos dizer assim, tempo conosco. Nós vamos estar sempre imbuídos de levar essa verdade, de trazer aqueles que estão perdidos e buscando ser aperfeiçoado diariamente através da palavra. Amém? Continuando. Então ele diz no versículo 6: sabendo disso que ele está enforçando, sabendo disso que isso tem a ver com o versículo 4 e 5, né? Que o nosso velho homem foi o quê?
crucificado. Quem é o velho homem? A vida que tínhamos antes de conhecer a Cristo. A vida em Adão, a vida manifestada, vivida através da influência da nossa própria vontade, da nossa própria carne, a qual o inimigo tem um grande papel aí por trás disso. Então, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído. Veja bem, eu prefiro crer na palavra. Eu prefiro crer na palavra. Então, quando eu leio isso aqui é muito direto para mim. Eu não sei como você vai receber isso, mas isso me faz entender, valorizar ainda mais o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque realmente Ele veio remover aquele que crê nele e trazer para uma nova vida. Nós somos adotados, nós passamos a ser uma nação santa, nós passamos a ser sacerdote real, nós passamos a ser filhos e filhas. É demais para mim, só entender isso. É um privilégio andar no Senhor, sabendo que se Adão tivesse repreendido Satanás naquele momento em que ele, através de Eva, o que houve ali, todos nós conhecemos a história, mas se Adão tivesse repreendido Satanás naquele momento, nunca, nenhum dos que vieram, nenhum dos que nasceram após Adão, se Adão tivesse repreendido Satanás, teria morrido. Nenhum. Porque Deus nos criou para ser eterno. E a morte veio pela desobediência. Vocês entendem isso? A morte veio pela desobediência. O preço do pecado é a morte, pela qual é pago. Então, imagina, se Adão tivesse repreendido Satanás, nós todos estaríamos vivendo sem dor, sem pecado, sem essa coisa da inveja, do ciúme, do disse-me-disse, nós todos estaríamos vivendo assim como o Senhor nos criou para ser, que é para a sua glória. Ele não nos criou para nós mesmos, Ele nos criou para a sua glória, para o seu nome. Então, Jesus vem restaurar isso para que dê continuidade àquilo pela qual foi estabelecido lá no início. Mas como nós vivemos um espaço tão pequeno na nossa vida aqui, talvez a gente não consiga ver isso, entender muitas vezes. Mas Ele está nos levando para que nós possamos viver, continuar aquilo que Ele iniciou lá no início. É quando nós, no dia em que encontrarmos com Ele pessoalmente, nós vamos estar dando essa continuidade. E nesse período agora da qual nós vivemos, de acordo com a verdade que Ele nos deixou, é a preparação para encontrá-lo, para que possamos continuar com Ele para sempre. Então Ele diz aqui, sabendo isto, que o velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Ponto final. Aí você vai dizer, mas se eu pecar, se eu errar, se eu tropeçar, aí eu digo a você, não se sinta culpado, porque Ele pagou o preço. O que você deve fazer? Não faça como Adão,
para se esconder, mas corra para o braço dele, porque nós temos ele como advogado. Porque se nós errarmos e estamos andando realmente imbuído de andar de acordo com a verdade, automaticamente o Espírito Santo vai ligar aquela luzinha dentro de você e você automaticamente vai se arrepender naquele momento e você vai fazer a correção. Porque se você continuar no pecado, você simplesmente não entendeu nada. Essa é a verdade. Mas se você realmente é salvo, de acordo com o que a gente está lendo aqui, nós morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo. Amém? Então ele diz no versículo 8: ora, se morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Não é para isso que Ele vem morar dentro da gente? Para que nós andemos de acordo, para que nós revelemos Ele através de nós. Essa é a verdade do Evangelho. A gente não faz coisas para o Senhor, nós revelamos Ele ao mundo através de nós. O Espírito Santo vem morar dentro de nós para que nós sejamos a sua imagem, sejamos essa luz. Ok? Sabendo isto, olha só, novamente, Paulo enfatiza: tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre, porque a morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado. Quantas vezes? Uma só vez. Por que ele morreu só? Por que Paulo enfatiza isso? Porque uma vez que ele limpou os pecados, acabou. Está limpo. Ele vai reforçar lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. Ele vai reforçar lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Ele vai reforçar em várias passagens da nova aliança. Inclusive o capítulo 6 de Romanos. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Aí aqui que está a chave, mais uma chave que ele nos dá. Assim também nós. Olha só. Sabendo, versículo 9, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre mais. Desculpe, ele já não morre mais, porque a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas ao viver ele vive para Deus. Assim também nós, da mesma maneira. Esse assim também quer dizer da mesma maneira, ok? Considerai-vos mortos de fato para o pecado. Eu não sei vocês, eu entendo isso como sendo muito direto. Mas vivos para Deus. Ele não era vivo. Jesus também não está vivo para Deus, lá no versículo 9, olha só, nós também estamos de fato mortos para o pecado, assim como Cristo, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é tudo através de Cristo. Aí ele fala no versículo 12, reforçando novamente: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em seus desejos. Aí, isso aqui está falando de Mateus, uma das escrituras, Mateus 16, 24. Se você quiser me seguir, negue o seu eu. Ou seja, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecer aos seus desejos. Quando você nega o seu eu, você não vai obedecer os seus desejos. Você vai andar em espírito. Amém? E continuando: nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumento de injustiça ao pecado. Continua reforçando, mostrando que o pecado já não é parte
parte da vida do cristão, não deve. Ok? Mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos. Você vê o trocadilho que ele fez aí? Quando nós morremos em Cristo, nós vivemos, nós recebemos vidas, e vida e abundância de Deus, certo? Então aqui ele faz um trocadilhozinho dizendo que: mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos, vivos em Cristo, dentre os mortos. Ou seja, quem são os mortos? Os que ainda não conheceram Cristo lá fora. Ok? Apresentem os vossos membros como instrumento de justiça a Deus. Porque quando você apresenta seus membros, seu corpo como obra de justiça a Deus, isso produzirá fruto de santidade. Veja bem, ele vai te falar isso lá na frente. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, mas se você apresentar o seu corpo como obra de justiça a Deus, ou seja, negar o seu eu, não viver pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, porque as emoções que nós vivemos agora é a emoção do amor. Nós amamos o nosso próximo como amamos a nós mesmos, é isso que ele nos pede. E quando olhamos para um irmão que ele não sabe quem é, nós vamos ter compaixão dele, porque nós entendemos que agora nós sabemos quem somos em Cristo, e aquela pessoa precisa saber quem ela é. E aí está o nosso papel de ser luz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é a lei natural do Senhor que torna realidade a verdade da qual nós aplicamos, a verdade que está na palavra. Quando nós aplicamos a verdade, a graça torna realidade isso dentro de nós. Essa é a lei da graça. Pois que, versículo 15, pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Paulo reforça novamente, de forma alguma, porque estamos debaixo da graça. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedeceres, servos sois daquele quem obedeceis? Se você tiver consciência de pecado, quem que você está servindo? A quem? É muito claro, né? A Escritura está dizendo: se você não sabe que se você se apresentar como servos para obedecer ao pecado, você vai estar sendo servo do pecado. Aí ele acrescenta: seja do pecado para a morte, se você obedecer, se você tiver uma consciência de pecado, você está obedecendo essa. A consciência do pecado existia no Velho Testamento, porque eles, quando matavam todo ano o animal, para que fosse coberto seus pecados, eles sabiam que eles não poderiam ter uma consciência limpa. Vocês podem ler isso em Hebreus capítulo 9 e capítulo 10. Mas em Cristo Jesus nós temos uma consciência limpa, está dizendo lá no capítulo 10 de Hebreus. Então existe, você vai entender a diferença, para que possamos estar livres dessa coisa da consciência do pecado, mas de uma consciência de filho, que nós fomos limpos. Ele pagou um preço altíssimo para isso, e eu jamais vou levar isso na brincadeira, porque o preço foi alto mesmo. Ele não considerou nem o erro que nós fizemos, ele simplesmente deu a vida para que nós pudéssemos retornar de volta a verdadeira vida pela qual ele nos criou para ter. Ele diz no versículo 17: graças a Deus que fostes servos, mas graças a Deus que
Foste servos do pecado, mas obedeceste de coração. Ele está dizendo que você foi servo do pecado, mas agora obedece de coração a forma de doutrina a qual foste entregue, que é o Evangelho. E tendo sido libertado do pecado, veja bem, que está dizendo no 18, e tendo sido libertado do pecado, te tornaste servos da justiça. Aí ele vai e coloca algo simples, ele diz: eu estou falando dessa maneira, da maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundície, a iniquidade para a iniquidade, assim apresentais agora, deixai de lado isso, e agora apresentai os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Santificação não é por obras, é algo que você precisa ser consciente de que você, ao se ver como filho e filha, e andar como filho e filha, como defensor do reino nessa terra, você vai estar apresentando o seu corpo como justiça de Deus na terra. Amém? Porque quando eres servos do pecado, estava livre da justiça, distante dela. E que fruto tinhas, então, dessas coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Então nós precisamos entender que o fim de qualquer, se andarmos no pecado, o fim vai ser a morte. Mas se quisermos vida, nós precisamos entender que somos libertos do pecado. Versículo 22. E tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Amém? Quero que vocês entendam isso. Nós entendemos que no capítulo 7, Paulo apresenta aqui um homem que não é ele apresenta o homem vivendo através da lei. E lá no final do capítulo 7, nós temos a resposta sobre esse homem que está vivendo a lei, né? Porque ele não pode viver de outra maneira, ele vai fazer coisas que realmente ele não quer fazer, ou vice-versa. Esse é o homem que está vivendo na lei. Mas graça, ele diz aqui, mas graça a Jesus Cristo, agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, que isso não é possível se você vive de acordo com a verdade do Senhor, porque ele diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito. Está lá no capítulo 8, no início. Por quê? Porque além do Espírito da vida, que é o Espírito Santo, ele, em Jesus Cristo, ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Então nós não, por favor, não pare, leia isso completo, não considere o capítulo 8, o capítulo 7, porque isso é uma carta. Normalmente eu gosto de ler a coisa de uma forma, entendeu? Então o Senhor colocou isso no meu coração hoje para falar com vocês. A cidade não é grande, gente. A cidade não é grande. É responsabilidade do reino de Deus, de nós, parte, filhos do Deus Altíssimo, ser luz lá fora. É responsabilidade de cada um de nós acordar todos os dias para ser esse filho, na qual tem esse... Quando nós entendermos, eu pelo menos, eu acordo de manhã cedo já pensando se vou ter a oportunidade de falar a alguém sobre o Evangelho, de orar por alguém que está mancando, está doente, de não deixar que aquela... Se você está achando que você tem problemas demais, você está olhando para si próprio.
Então, faça uma visita no hospital que você vai ver que o seu problema não é tão grande assim. Vai na delegacia e vê quantos homens e mulheres perdidas. Do Senhor, Ele vai honrar quando você tem o coração para ir encher o reino, trazer almas para o reino. Porque esse é exatamente o trabalho que Jesus nos deu a fazer. Ele falou, vai. Foi o último pedido que Ele fez. Pregue o Evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Independente se você faz parte de qualquer denominação, o reino de Deus é um só. O Evangelho de Deus é um só. Se você pegar o novo convênio e estudar todos os dias, que é o que deveríamos fazer, nós seremos transformados, eu não tenho dúvida. Seremos transformados naquilo que Ele nos chama a ser. Então, em vez de estar preocupado conosco somente, com a nossa família, não é que não devemos, mas o Senhor vai muito mais além disso. Ele diz que aquele que ama mais a sua esposa, seus filhos e suas filhas, seus pais, parentes, ou a si mesmo mais do que a Ele, não é digno dele. Parece duro, mas é porque Ele é a maneira como a gente não consegue ver que Ele está vendo muito além. Quando nós olhamos para o nosso próximo, da qual nós amamos, nós olhamos de uma maneira. Mas quando olhamos para aquele que a gente nunca viu, a gente olha de outra maneira. Mas o Senhor, Ele olha da mesma maneira, tanto para aquele quanto para você. E é isso que Ele nos pede que nós passamos a ser. Possamos olhar para o outro assim como Ele nos vê. Porque esses são os dois grandes mandamentos. Amai primeiro a Ele, com toda a sua força, sua alma, seu corpo, e ao seu próximo. Ele coloca o seu próximo com uma grande, para que você entenda que você precisa primeiro amar o seu próximo, se você quer realmente mostrar que você ama a si mesmo. Esse amar o seu próximo não é o amar ao próximo que te faz o bem, que te ama. O gostoso é isso, que a gente vai ter que passar por esse teste de amar o próximo que não nos ama. Aí a gente vai entender o sofrimento e a dor do Senhor Jesus. Amém? Não sou um pregador cheio de gritaria, eu fico pensando que quando estudo o Senhor, a vida do Senhor Jesus, eu vejo Ele com tanto amor, com tanto carinho, e eu tenho buscado isso demais, para ser esse amor, para ser esse carinho, trazer essa palavra de uma forma carinhosa, para que as pessoas possam entender que eles podem também andar da mesma maneira. Então aí todas as promessas que o Senhor tem estabelecido na nova aliança, que é sim e amém para todas, vão tomar parte em nossa vida. A gente não precisa se preocupar com o que necessitamos, porque se a gente buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, Ele vai acrescentar o que a gente precisa. Então nos sobra tempo agora para investir no nosso próximo. Você vê como Ele nos tira um pouquinho do tempo, né? O que eu tenho mais visto em igrejas são pessoas se reunindo para orar por aquilo que eles precisam, sendo que o Senhor diz: não faça isso. Se você buscar primeiro o reino de Deus e a minha justiça, eu vou te acrescentar o que você precisa.
Então, se as pessoas cuidassem mais em se reunir para orar pela cidade, pelas almas que estão aí fora, precisando de Cristo, precisando de entender a vida nova, a vida pela qual eles foram criados para ser, essa igreja não vai caber. Nenhuma outra aqui na Redondeza. Só depende de cada um de nós. É o chamado do Espírito Santo para cada um de nós. É isso que Ele colocou no meu coração para trazer para vocês. Se levante e busque aqueles que estão perdidos. Porque o campo está precisando. Ok? Amém? Vocês vão prometer que vão fazer isso? Quando eu voltar aqui há 1 ano ou 1 ano e meio, isso aqui vai estar cheio? E aí? A sua vida, você tem influência em todos os lugares. Você tem influência na sua família, entre seus amigos. E mais aqueles que você não conhece. Não é tão difícil assim. É só você dar um passo. Eu tenho certeza que o Senhor vai te encher de tanto favor que você vai falar: uau, eu já devia ter feito isso muito antes. Amém? Então, eu quero agradecer mais uma vez ao pastor William. Ele vai ficar muito ocupado neste próximo ano, quando vocês começarem a fazer almas aqui. E quando nós voltarmos aqui, Débora, a gente não vai nem conseguir entrar naquela porta. Assim espero. Amém? Deus abençoe suas vidas. E eu peço ao Espírito Santo, do fundo do coração, que possa realmente tocar no coração de cada um, possa convencer a cada um de vocês a importância de almas, de pessoas que estão perdidas aí fora, que precisam do Senhor, precisam saber quem são. Eu oro para que o Espírito Santo realmente incomode cada um de vocês. Espírito Santo, por favor, não deixe nem eles dormirem. Porque só assim nós vamos ter uma quantidade muito grande encontrando o Senhor naquele grande dia. E você não vai se arrepender, porque o Senhor vai te receber e vai dizer: obrigado, meu filho, venha para o lado direito, porque você foi fiel em tudo o que eu te dei para fazer. Amém? Deus abençoe a todos.